O desempenho do Tite continua muito alto e é o que a gente disse na abertura da transmissão, né? Em questão de resultado, para os resultadistas brasileiros, é uma seleção que não tem praticamente defeito, né? Sim, não dá pra reclamar. O duro é que com seleção a única coisa que considera é ganhou ou perdeu a Copa. Você né? diria que o trabalho do Tite é bom? Muito. Bom pra cacete, Bruno Sim, Prado? muito. Então diga com essas palavras. Essas são palavras. É bom. O trabalho do Tite é muito bom. Seja enfático. O Tite faz um excelente trabalho no comando da seleção brasileira. Para mim, o melhor treinador da seleção desde o Penta. O melhor treinador que passou pela seleção brasileira desde a Copa do Mundo de 2002, que o Brasil venceu. Desde então, não teve nenhum trabalho na seleção do mesmo nível que o trabalho que o Tite faz na seleção brasileira. Chama atenção na vitória contra o Uruguai o desempenho, especialmente do Everton Ribeiro, né? Ele que foi um dos caras que participou ativamente dos 2 gols, dá pra gente dizer isso praticamente, né? Sim. E realmente supriu essa necessidade da seleção hoje, né? Sim, o Everton não Ribeiro... é um titular absoluto, né? Não, ele tá na vaga do Coutinho, na teoria, né? Mas ele aproveitou muito bem a oportunidade, né? O Everton jogou bem contra a Venezuela e hoje joga muito bem contra o Uruguai. Faz uma excelente partida. É um cara que vai garantindo novas convocações, é um cara que vai garantindo permanência no grupo. Lá vem essas críticas à seleção brasileira, né, Bruno? Elas acabam acontecendo porque o Brasil, em tese, joga muito pouco, né? Você vê que agora a gente só vai ver partidas da seleção brasileira em março de 2021, isso pelas eliminatórias da Copa, né? Então, é um espaço grande de uma sequência. O Brasil, às vezes, joga 2, 3 jogos na sequência ali nas eliminatórias, tem um amistoso ou outro ao longo do ano, mas é um espaço, né? Há um espaçamento grande, né? Esse ano ainda mais, né? Porque esse ano teve a pandemia, enfim, jogos adiados. E normalmente a seleção joga, ela tem 5 datas FIFA no ano, né? Então ela joga normalmente 2 jogos em cada data FIFA. E assim, existe muita ilusão, muita fantasia de um futebol maravilhoso, sensacional e fantástico que existiu em pouquíssimos momentos, não só do Brasil, como de qualquer seleção. E no futebol de hoje, o mais alto nível do futebol está nos clubes europeus, não está nas seleções. As seleções, elas se juntam, não tem o dia a dia, o árbitro vai ver alguma coisa no VAR, não sei o quê. As seleções se juntam ali no dia a dia, e se juntam uma vez por mês, não tem o dia a dia, e tem a nacionalidade. Os grandes clubes europeus podem contratar jogador de qualquer lugar. Então, hoje o futebol de mais alto nível não está nas seleções, e tem a ilusão de que o Brasil é o melhor de tudo, de todos, e não é bem assim. O Brasil é um dos melhores. Dos 4 jogos, esse talvez tenha sido mais equilibrado, né? Antes da bola rolar, Bruno Prado. Sem dúvida, né? O jogo com o Peru não foi um jogo fácil lá em Lima. O Peru chegou a estar na frente no placar 2 vezes. Aliás, foi a única seleção que fez gol no Brasil nessa eliminatória. Fez 2 gols naquela vitória por 4-2. Mas hoje era um jogo, na teoria, mais difícil contra um adversário qualificado. E o Brasil teve dificuldades, mas depois foi se adaptando ao jogo. O Tite mudou um pouquinho o sistema, saiu do 4-1-4-1, foi para 2 linhas de 4, 2 na frente, foi se encaixando ao time do Uruguai, chegou ao gol e depois que chegou ao gol teve um domínio tranquilo do jogo. No início do segundo tempo, uma pressão do Uruguai, mas nada demais. O Brasil merece a vitória e uma vitória até mais tranquila do que eu esperava. O que sai de saldo positivo dessa seleção brasileira nessas eliminatórias em 2020, Bruno Prado? Lembrando, repetimos, eliminatórias agora só em 2021. A classificação não vai ter problema nenhum. O Brasil venceu os 4 jogos, está bem tranquilo em relação a isso. Quanto à evolução de time, né? Em 2019 o Brasil teve alguns problemas em desempenho, principalmente no momento de pressionar o adversário. O Brasil era um time que tinha muita dificuldade para agredir o adversário, até por algumas mudanças feitas após a Copa, né? Saiu o Paulinho da seleção, entrou o Arthur, e que são características completamente diferentes. O Paulinho é um cara que chega na área, finaliza. O Arthur é um articulador de toque curto. O Roberto Firmino passou a ser o centroavante ao invés do Gabriel Jesus, que começou a jogar mais pelo lado. O Gabriel é bem agressivo, forte fisicamente. O Roberto Firmino é um cara que sai da área para abrir espaços. Então o time estava com muita dificuldade de agredir. Acho que de certo modo, nesses jogos de 2020, o Tite conseguiu melhorar isso um pouquinho. Soltando mais o Renan Lodge pela esquerda, colocando mais gente por dentro, mais perto da área. O Neymar nos 2 primeiros jogos jogando muito solto. No jogo de hoje, o Brasil mudou o sistema de acordo com o adversário. Individualmente achou o Douglas Luiz, que é um cara que acho que vai tomar conta dessa posição no meio campo, e ele é fundamental para ligar o Renan Lodge e dar liberdade para o lateral do Atlético de Madrid. Renan Lodge, que é outro cara que termina 2020 como titular. Então aos pouquinhos o Tite vai achando soluções que deixam o time mais agressivo,
defensivo, que era o problema depois da Copa do Mundo. A defesa sempre foi firme, continua firme, sem nenhum grande problema. Então é um Brasil que teve uma evolução em 4 jogos em relação ao que foi 2019. É um time que hoje tem mais domínio sobre o adversário e consegue ser agressivo quando chega no campo de ataque. No ano passado era um time que rodava muito a bola e não conseguia entrar na defesa, coisa que aconteceu um pouquinho contra a Venezuela. Contra a Venezuela foi o pior jogo do Brasil desses 4, mas nos outros 3 jogos o desempenho foi bom. O Brasil teve bom desempenho e bom resultado, só contra a Venezuela que o desempenho ficou um pouco abaixo.